falando com o Japão, Estados Unidos, estamos falando com a Grã-Bretanha, Portugal, estamos falando com Camará. Glória a Deus. Pela internet. Deus abençoe sua vida. Você que está no canal aí da igreja, assistindo nossos cultos, nossas mensagens. Mandamos um abraço para todos. Efésios capítulo 1, versículo de número 13. Eu falei? 13. 1, 13. Glória a Jesus. O texto diz assim: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tende nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Eu vou ficar aqui na parte, tudo tem a sua importância, mas a parte que me salta aos olhos, a palavra da verdade, o evangelho da salvação. Diga comigo, a palavra da verdade, o evangelho da salvação. Eu estou convencido que a igreja, nesse tempo do fim, que nós já iniciamos, nessa chamada final da igreja, porque nós estamos, como diz alguns teólogos, na hora 1/10, que é a hora final. E eu estou convencido que nessa hora 1/10, a voz do Senhor quer encontrar corações férteis para serem salvos, para serem libertos do pecado, para serem regenerados, para serem curados, sua vida, sua alma, seu interior restaurado. Nesse momento da hora 1/10, da hora final da igreja na terra, Jesus está precisando que eu e você vá aos pecadores aonde eles estão. Eu olho vocês aqui, cada um de nós tem uma história. Como chegamos a Cristo? Como viemos parar no meio da congregação do Senhor? Quem nos falou da verdade? Quem nos falou da salvação eterna? Quem nos falou que o sangue de Jesus me purifica de todo pecado? E que quando eu recebo na minha vida Jesus, essa graça é derramada, ela se faz presente de maneira especial, que ela vai me moldando como um cidadão do céu. Porque tudo aqui que estamos vivendo na terra, pastor Abel, é um ensaio para a eternidade. Você está sendo moldado a ser um cidadão do reino dos céus. Quando Deus mexe com teu coração e diz no seu íntimo, você tem que ser bom. Você tem que amar ao seu próximo. Você tem que estender a mão. Você tem que ajudar. Então eu preciso compreender que esse é o momento que a igreja tem que ser conquistadora de almas. A gente vê, irmãos, o foco sendo direcionado em outras coisas. Em muitas, lamentável, igrejas, em outros arraiais, na televisão, nos programas de rádio,
nos eventos que tem por aí de entretenimento gospel. Não que a gente não tenha algum momento especial e social que faz parte, mas a gente vê que o foco está sendo direcionado no mundo e nas coisas deste mundo. As pessoas estão sendo ensinadas a conquistar bens. As pessoas estão sendo ensinadas a irem mais ao culto da vitória do que ao culto da salvação. Ou o culto do arrependimento. Eu vou falar já já sobre isso. Eu estou só falando dessa forma para você entender o que os evangélicos, de uma forma geral, estão valorizando. É o carro do ano, é a chave de uma casa própria. Pastor, o senhor está falando de coisas lícitas? Estou. Deus quer nos abençoar com essas coisas? Eu acredito. Mas aonde você tem colocado o seu foco? Porque tem coisas que vão acontecer com naturalidade na sua vida. As conquistas vêm, não porque você quer conquistar a todo preço. As conquistas virão porque você está fazendo o dever de casa. Está sendo um filho amável, como Jesus foi. E a voz do Senhor, em forma de uma pomba, disse lá, quando ele estava sendo batizado: eis aí o meu filho amado, em quem tenho prazer, em quem me comprazo, em quem alegra meu coração, ele é digno. Por isso, todo poder, toda autoridade lhe vai ser dado. Deus o deu, após ele ter cumprido sua missão. Então, quando nós focamos na missão, quando nós abrimos mão de coisas pessoais e priorizamos, essa é a palavra mais correta do que eu quero fazer você entender. Priorizar não significa que o seu sonho foi abandonado. Quando você prioriza a vontade de Deus, a obra de Deus, vidas, salvação de pessoas, quando você prioriza e entende que em potencial todos aqui são evangelistas, são pregadores, são testemunhas do Cristo vivo, e você não precisa especificamente ter um título na testa, no coração, ou num crachá, ou numa carteira: eu sou evangelista. Existe o dom, existe o chamado específico, mas em potencial toda a igreja tem que anunciar Jesus, tem que pregar Jesus, cada um trazendo mais um, cada um apostando suas fichas nisso, porque quando você faz isso, naturalmente, o teu Pai que te vê, Ele vai te recompensar, Ele vai te abençoar. Meu filho e minha filha estão pregando, estão se entregando, não estão tendo medo, não estão tendo vergonha do evangelho da verdade. A palavra da verdade. Porque o mundo quer ouvir mentiras, as pessoas querem viver em mentiras. E a gente precisa repreender esse espírito de mentira que tomou o topo da nação. No topo da nação, lá na cabeça da nação, tem um espírito de mentira cruel, demônio nojento, que mente. E isso aí vai virando uma influência sobre os demais. E a pessoa acredita até na mentira dela, e nem percebe que está mentindo. Mas o evangelho é a palavra da verdade e o evangelho da salvação. Dito essas palavras introdutórias,
Nosso tema sugere uma profunda reflexão quanto à evangelização através da igreja. Hoje o povo é ensinado a conquistar muitas coisas para si. A conquista da vitória financeira, do carro, tem sido o carro, de certa forma, o carro-chefe de todas essas coisas aí que eu estou falando. Mas aonde estão aqueles que vão anunciar o evangelho da salvação, que é a maior missão da igreja? Jesus começou o ministério dele anunciando o evangelho do reino. João Batista anunciou o evangelho do reino. Arrependei-vos, que é chegado o reino de Deus. Jesus anunciou o evangelho do reino. Os apóstolos anunciaram o evangelho do reino. Jesus começou anunciando o evangelho do reino. E quando Jesus termina a sua missão, ele diz assim: ide, portanto, é imperativo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Irmãos, nós precisamos pedir a Deus para tirar de nós o espírito do comodismo, que esquecemos a nossa missão no dia a dia. As oportunidades, Deus coloca do seu lado alguém, uma pessoa, alguém que para você na rua, ou alguém que você de repente tem um momento, e aí a gente esquece que somos crentes, esquece que nós temos uma missão 24 horas por dia. Está no trem, fala de Jesus. Puxou conversa com alguém, fala de Jesus. Eu vou ser sincero a vocês, eu fiz uma coisa muito errada, mas eu queria ganhar alma. Eu falo isso aqui em 1 Coríntios 9, 19 e 25. E eu vou falar o que eu fiz. Coloca aí para nós, 1 Coríntios 9, 19. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. No bom sentido, é você fingir sem ser fingimento. Mas é no bom sentido. E é claro que você não vai ser tudo por aí. Você não vai ser um prostituto para ganhar uma prostituta. Não é dessa forma. Mas eu fiz uma coisa errada. Uma vez eu estava no ponto do ônibus. Me deu uma vontade de falar de Jesus para a pessoa que parou do meu lado. E ele estava com a camisa de um time de futebol. E eu tive que fingir que era do time dele. Eu não disse que eu era do time dele, mas eu tive que elogiar. Pastor Eusébio, está entendendo? Eu vou lhe explicar. Eu tive que elogiar o Flamengo. Quem ouviu falar? Eu tive que elogiar o Flamengo. Eu tive que elogiar o Flamengo, irmãos. Mas não fui mentiroso naquela hora, não, porque eu sempre fui admirador de um jogador que talvez você não conheceu, que chamava-se o Galinho de Quintino. O Zico. Eu sempre admirei o Zico, porque o Zico foi, como jogador, um exemplo de ser humano. A maioria dos jogadores falam isso, a maioria dos colegas e dos adversários. Então eu comecei por aí. Como eu tinha uma certa tendência a ser pessoalmente admirador do jogador, atleta Zico, eu falei para ele: ih, rapaz, o Zico está jogando hoje, né? Ele, eu tenho que ir para casa que eu vou ver o jogo. Aí começamos.
ali a conversar. Rapaz, o Zico é um bom exemplo de atleta, né? Aí o cara, isso, realmente, o Zico está fazendo muito gol. O Zico faz gol no Fluminense, no Botafogo. Eu falei, engoli seco, mas fui desenrolando. Mas você sabe que a gente se torna vencedor quando a gente faz um gol na vida. Qual gol? É o gol que você muda a sua história. É o gol de entregar a vida a Jesus. E aí comecei a falar de Jesus para ele. E fui ali desenrolando, Jesus, 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 Jesus. Até que veio o ônibus dele, ele foi embora. Deus te abençoe, tá? Vai com o Zico, vai com Deus. E falei. Essas coisas acontecem no dia a dia. Você está na fila de um ônibus, você está no INSS, você está no mercado, você está numa fila de ônibus, você está numa fila de banco. E as oportunidades vão surgindo. Você até é chamado a falar, porque às vezes as conversas em torno de você te chamam a você dar uma opinião. É ou não é verdade? E aí você se cala. Opa, não vou falar não, porque o que vão pensar de mim? Você tem que se impor. Você é luz. Eu já repreendi conversas, irmão, na boa. Eu já fui contrário a gente que estava falando mal de igreja. Eu falei, opa, peraí. Você sabia que existem os maus médicos? Você sabia que existem os maus advogados? Então, o ser humano, ele está infectado em todos os lugares. Mas o melhor lugar para se viver é na igreja, porque é lá que um ajuda o outro, é lá que estende a mão, é lá que somos socorridos, é lá que Deus se levanta em meu favor e em seu favor. Então, você começa a ministrar nesse sentido. Então, nós precisamos entender a missão que nos é imposta. Lucas 4,18. Abra sua Bíblia e olhe. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Essa é a missão do cristão, porque foi a missão do Cristo. E eu, como pequeno Cristo, ou pedaço de Cristo, tenho também que compreender que eu tenho que ser, nesse aspecto, e muitos outros, como Jesus foi. Jesus foi evangelizador. Jesus foi alguém que ia aos pecadores. A palavra diz, os sãos não precisam de médico, mas os doentes sim. Quanta gente doente do seu lado, quanta gente doente na sua rua, quanta gente doente no Brasil, no Rio de Janeiro, em Senador Camará, em Bangu, Campo Grande, Portugal, Japão, quanta gente doente na política, em Brasília, no Congresso. Raro as pessoas que se salvam, mas eu e você, que temos a luz de Cristo, que estamos aqui hoje recebendo o melhor de Deus. Ah, que culto gostoso, que louvor gostoso, vou sair daqui confortado. Mas tem pessoas que estão chorando na cama, tem pessoas que estão chorando num leito de dor, porque não acham conforto espiritual, não acham favor de Deus, não acham cura. Quem aqui já ficou doente? Levanta a mão. Abaixa. E quem já foi curado? Glória a Deus! E você já pensou uma pessoa que não foi curada? Que continua anos e anos doente? Mas a hora dela vai chegar. Se você anunciar. E se você não anunciar, de alguma forma Deus vai tocar aquele coração. As pedras clamam, ou então o próprio Deus, porque eu já vi experiência de pessoas que se converteram, ninguém falou de Jesus para elas. O próprio Senhor fez a obra. O paralítico de Betesda, quem falou para ele de Jesus? O próprio Jesus. Foi lá,
Senhor, não tem ninguém que me jogue no poço. O que queres que te faça? E ele ali teve uma experiência, toma a tua cama, levanta e anda. Ele recebeu cura, recebeu a palavra, recebeu a vida de Jesus. Mas ninguém foi a ele e o ajudou, ou falou do Cristo vivo. Algumas raras exceções, mas a maneira de Deus evangelizar essa terra é através da igreja. É através de mim, é através de você. Eu estava olhando minha agenda aqui, vai ter um evangelismo na Vila Aliança, não sei se o pastor Abel já falou. Já falou, pastor? Dia 22. Nesse mesmo dia vai ter um evangelismo na igreja do pastor Tiago, na rua. O pastor Abel vai para a Vila Aliança e eu vou para a igreja do pastor Tiago. 2 igrejas que estão fazendo trabalhos na rua. Nós precisamos voltar a sacudir. Já fizemos muito isso aqui, uma época. A gente sabe que os dias são diferentes, muita coisa mudou. Já fomos no trem evangelizando, cantando com violão. Hoje é proibido. Mas mesmo proibido, algumas coisas a gente pode fazer. Eu não posso me calar diante da missão que Deus me deu para pregar a sua palavra. Eu vi aqui esses meninos aqui na frente, 13 anos. 13 anos é uma fase que marca muito a nossa vida. Eu fui marcado por Jesus quando eu tinha 13 anos. Um jardineiro me deu a Bíblia, o Novo Testamento dos Gideões, e começou a me ensinar ali o Pai Nosso, começou a me ensinar a palavra. Eu fui para a igreja, me converti na Assembleia de Deus de Madureira, pastor Leivas, um dos... Está falhando aqui. O retorno está baixo, eu vou ficar rouco. Um dos pastores mais conhecidos no Brasil, que fez história nas Assembleias de Deus. Eu estou sem retorno. É isso mesmo? Não tem retorno aqui. Pede alguém para vir ver aqui. Aí eu vou ficando rouco. Está chegando. Agora chegou. Chegou. Obrigado. Obrigado. Vocês são uma benção. Pastor Leivas Macalão. Paulo Macalão. É um homem que tem uma história nas Assembleias de Deus. O maior ministério hoje no Brasil é a Assembleia de Deus Madureira. Depois continuou com outros pastores. Atualmente é outro. E eu me converti lá. Entreguei minha vida lá no porão. Era um porão que tinha uma oração lá. E eu fui lá, entreguei minha vida. Mas era adolescente e não tinha ninguém para me incentivar a permanecer no caminho. E aí meus colegas me incentivaram, me influenciaram. Eu acabei não firmando. Mas quando eu fiz por volta de 20, 21 anos, eu resolvi ir de fato, de verdade, para a igreja. Me converti de verdade, conheci a pastora Sandra, me casei, e ali começou uma história ministerial. Uma história de amor e uma história ministerial. Deus fez muitas coisas através dos anos, quando nós começamos, entregamos tudo nas mãos de Deus. E eu foquei o reino, foquei a igreja, foquei tudo que eu podia focar, de pregar, de trabalhar, e a Sandra me incentivando, a Sandra me empurrando, ajudando, cooperadora, e naturalmente as coisas foram acontecendo, conquistas vieram. Eu não corri financeiramente atrás das coisas. Eu priorizei o reino. Então você vai na minha casa, você conhece a minha família, a gente tem algumas coisas, mas nós sempre priorizamos Jesus. Eu não sei, irmãos, o que é um domingo sem estar na igreja. Se eu ficar um domingo sem a igreja, de manhã ou de noite,
aquilo parece que está um vazio dentro de nós, porque foram 40 anos nessa pegada. Domingo acorda, escola dominical, culto à noite. Domingo, escola bíblica dominical, culto à noite. Sempre foi assim. Durante a semana, nossos cultos, servindo a Deus, pregando, evangelizando, fazendo da nossa vida realmente aquilo que a Bíblia diz, sendo atalaia do Senhor, anunciando o reino às pessoas. Muitos estão no caminho, muitos são pastores, muitos são obreiros, porque nós investimos nisso. E você pode fazer o mesmo. Você pode ser uma ponte, um canal de Deus para abençoar vidas, pessoas. Então, quando o Senhor Jesus diz em Lucas 4,18, o Espírito do Senhor está sobre mim, há uma unção que Deus dá. Ah, pastor, mas eu não sei falar, eu não sei o que, eu não sei. Ora, o Espírito vem, você abre a boca e as coisas começam a acontecer. Eu fico impressionado com a Suzete. Missionária Suzete. Às vezes fala assim, missionária, fica quieta, você não para em casa, você está doente, está levando não sei o quê, roupa para um, não sei o quê para outro. Para, Suzete, a sua saúde, Suzete. Eu fico preocupado. Ainda mais quando ela ficou aí com a coluna toda esbugalhada, né, bem tortinha mesmo. Mas a Suzete melhorou e já se lançou. Irmãos, você acha que Deus não está vendo isso? Nós receberemos o galardão no reino dos céus, de tudo que plantamos nessa vida. Você vai receber o galardão que você evangelizou, o galardão que você ofertou na vida de alguém, até no pessoal, na igreja. O que você fez, nada vai passar em branco. Tudo, a quem você estendeu a mão, o mendigo na rua, que você deu a esmola, aquela pessoa que sem ninguém ver você foi lá e cuidou, sarou, abençoou, deu remédio, deu um prato de comida. Eu fico assim pensando às vezes, será que foi na minha casa anjo? Porque, gente, entrou tanta gente na minha vida e da Sandra. Eu estava contando outro dia, Solange, Joey, não sei quem, não sei quem, não sei quem. Apareceu lá uma não sei o quê, Pavalac, Georgina Pavalac. A garota chegou na nossa casa, morava num apartamento. Eu não sei como ela foi parar lá. Ah, eu sou escritora, estou escrevendo livro infantil evangélico, eu estou tentando botar meu livro na editora CPAD, e eu não tenho quem me ajude. Eu sei que a garota acabou morando lá em casa uns dias. A gente abrigou. Ao dia apareceu um mineirinho, um rapazinho, mineiro, né, Sandra? Não lembro mais o nome. Perdeu na rodoviária, foi assaltado, sei como. Essas pessoas apareciam na nossa vida, a gente abrigava, abraçava. E será que um deles foi anjo? Ou anja? Dessas pessoas que passaram, que nós estendemos as mãos, nós abençoamos de alguma forma. Será que Deus me testou? E depois de eu ser testado e aprovado, Deus me abençoou? Não sei. Mas quem tem um coração, a gente canta, dá-me um coração igual ao teu, ó mestre. Não tem uma música assim? Dá-me um coração igual ao teu. E ter o coração de Deus é ter um coração generoso, é ter um coração amoroso, é você desejar que aquele macumbeiro que te perturba se salve, é você desejar que aquela pessoa que você não gosta, ela tenha a salvação. Isso é um coração amoroso, bondoso. É difícil? É. Porque às vezes nós nos magoamos, nos entristecemos, mas temos que desejar a salvação. Tem uma pessoa que me fez muito mal, ministerialmente. Aí eu tive com um amigo dele, eu falei, irmão, fala para esse irmão que eu gostaria muito de visitá-lo e orar por ele.
Eu queria orar pela vida dele. Essa pessoa está com câncer, está doente. Eu falei, pergunta a ele se ele deixa eu ir lá. Não tenho nada no meu coração de contrário. A gente passa por coisas nessa vida, irmãos, e eu vou dizer uma coisa para você, você não leva nada daqui. Nem o fio de cabelo vai. Para quem tem, é claro. Nem o pelo do bigode. Nada vai ser levado. Você só vai levar as obras. O que fez? E o que você fez? O que você está fazendo? A quem você está estendendo a mão? A quem você está abençoando? E eu aprendi que nós não vamos levar nada. Então, valorize o ser humano. É melhor você valorizar as pessoas do que bens. Bens ficam, bens vão. Bens pode até ficar com o diabo. Mas a minha vida é de Deus. A sua vida é de Deus. É a sua vida que vai para Deus. E o que você vai levar? E o que você valorizou? Você valorizou família? Você valorizou família? Ou você ignorou família? Ignorou pai, ignorou mãe, ignorou irmão, ignorou filhos? Você valorizou? Estava pensando outro dia, meu pai foi um homem cheio de defeitos, mas meu pai tinha algumas coisas que eu me espelhei nele. Era um cara que cuidava da casa, não deixava faltar o pão na mesa, consertava tudo. Meu pai tinha martelo, alicate, e eu ficava impressionado que ele mexia na parte elétrica, ele mexia no sei o que, ele ia lá e consertava. Não é porque ele era pão duro, não. É porque ele sabia o valor do dinheiro que ele tinha. Então, até cortar o cabelo, ele que cortava meu cabelo. Eu levei muitos puxões de orelha, porque eu não ficava parado, né? Fica parado, Wilson. Aí ele passava aquela máquina lá e tal, pá. Não pagava o barbeiro. Sabia fazer, fazia direito. Então, algumas coisas eu me espelhei no meu pai. De coisas positivas. Sentar à mesa, comer com a família. Tudo isso aí é bom. Porque isso traz força ao lar. Traz força à família. Você entende o valor que é estar juntos. Quando eu estive no hospital, eu fiquei doido para ver meus netos. Não era só porque era neto, é porque é meu sangue, são os meus. Eu queria que o Abel voltasse lá. O Abel já tinha ido uma vez, parece que voltou para o Rio, e ele foi quando eu estava em coma. Não foi, Sandra? Eu falei, chama o Abel, o Abel tem que voltar aqui, eu quero ver o Abel. Enquanto o Abel não voltou, eu não sosseguei. Aí vi meu filho, vi meus netos, vi minha nora, a Júlia. Júlia estava grávida do Zequinha, com barrigão. E ali a gente se sentiu abraçado. Como é bom, irmãos, essas coisas, a gente valorizar pessoas. Eu estou falando de família, mas valorizar pessoas. Eu fiquei impressionado como a pastora Marli conseguiu, ela fez de tudo para ir lá, convenceu uma pessoa a levar ela lá onde eu estava. Ela saiu daqui do Rio de Janeiro, pegou um carro com uma irmã, e a irmã foi e levou ela lá. Enquanto ela não me viu, não orou por mim, ela não sossegou. Isso é amor. Lá Deus me deu oportunidade, eu sabia da minha missão, irmãos, e eu falei de Jesus para 2 pessoas que não têm o mesmo entendimento que nós temos na questão de gênero. Vocês estão entendendo? Porque tem coisas que a gente não pode falar, senão a internet derruba. Não é, pastor Abel? Vocês entenderam o que eu falei? Eu falei de Jesus para 2 pessoas que não tinham o mesmo entendimento que nós temos de gênero. E se diziam cônjuges.
E ali eu não abri mão. Falei, Sandra, vou falar. E falei de Jesus, orei com ele, ele concordou, aceitou a oração, aceitou Jesus. E quando foi meia-noite, ele teve um acidente dentro do quarto, escorregou, abriu os pontos, entrou em morte cerebral e dali foi. Partiu para a eternidade. A última pessoa a falar de Jesus para ele fui eu. E o outro falou, também vou voltar para a igreja, porque ele que morreu, ele era desviado, ficou ateu, mas aceitou sua oração, aceitou Jesus de novo. Eu fiquei impressionado com isso, ele falando para minha esposa. E eu também vou voltar para a igreja, porque eu também sou desviado. Irmãos, não podemos nos calar diante das oportunidades. Você é a atalaia de Deus aonde você estiver. E quer saber mais de uma coisa? A sua vida fala muito mais do que, às vezes, as suas palavras. Porque a sua vida vai trazer luz a alguém. Alguém vai ficar incomodado. Vem cá, eu queria conversar com você, porque você é diferente. Eu conheci alguns colegas do Abel, dos Correios, ele nem sabe disso. Um deles é o Silvio, mas conheci outros. E eles falam, não, o Abel é um cara muito bacana. O Abel é tranquilo, ele é manso, não sei o quê. Então, a nossa vida fala. A nossa vida fala. Como também os seus vizinhos sabem o que se passa na sua casa. Às vezes não estão lá dentro, mas eles estão ouvindo. Se você xinga, se você vai para a igreja com a Bíblia debaixo do braço, e daqui a pouco chega para almoçar e solta aquele palavrão, perde a moral, perde a autoridade, perde a simpatia do Evangelho. Então, irmãos, lamentavelmente tem muita gente aí vendendo para as pessoas um outro evangelho. Eu já vou finalizar aqui. Paulo em Coríntios 9, 22, 1 Coríntios 9, 22, ele diz assim, ó, fiz-me fraco para com os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para todos, para pôr todos os meios lícitos, é bom a gente abrir aqui um parênteses, meios lícitos, você vai se fazer de fraco, mas meios lícitos. Eu vou evangelizar um garoto de programa. Pode, não há problema nenhum. Você só não vai ser garoto de programa. Estou falando fazer-se de fraco de coisas lícitas, que não vai comprometer a tua moral, a tua vida cristã. Paulo está nos ensinando isso. E ter foco. O foco é uma chave. Parece que nós estamos perdendo o foco. Estamos esquecendo a cruz. Estamos esquecendo a palavra arrependimento. Que temos que ensinar as pessoas. Irmãos, a Bíblia diz muita coisa. E dentre muitas coisas que ela fala em Lucas 15, 7. Olha só. A alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que 99 justos. Poxa, se os céus se alegram com uma alma pecadora, uma alma destruída por Satanás ali, entregue a tudo que é de ruim, e ela se arrepende, isso significa que os céus faz festa. Irmão, se os céus faz festa, é porque a gente ganhou, tirou do diabo
alguém que ia para o inferno, alguém que estava condenado. Você pôde estender a mão, trazer luz a ela, entendimento de que ela precisa de salvação. A graça faz isso com o ser humano. Nós, pessoas imperfeitas, nós, pessoas totalmente desestabilizadas, uma vida de pecado, a graça vem, nos redime, nos levanta e nos chama. Que graça maravilhosa! É a graça de Jesus. Caminhando para os finalmente, a Bíblia diz em Provérbios 11:30, o que ganha alma, sábio é. Às vezes o marido fala assim, mulher tem que ser sábia. Mas a sabedoria é cobrada dos dois lados. O homem sábio, a mulher sábia que ganha almas, que introduz vidas no reino dos céus. Esse é o nosso compromisso, esse é o nosso foco, e não podemos perder o foco. Vamos fazer festa no céu. Quando você fala de Jesus e alguém se arrepende, alguém é liberta do pecado, ou alguém endemoniado que Deus liberta, tem alegria no céu. Glória a Deus, glória a Jesus. Os músicos podem vir para cá. E eu termino por aqui. Porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Trazendo salvação a quem? A quem? Bota aí para mim, Tito 2:11. O que diz o texto de Tito 2:11? E a gente fecha a Bíblia. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. A Bíblia diz, pastor Abel, que é a todos, não é a todes. E eu quero dizer uma coisa para vocês, isso eu posso falar, porque o Congresso Nacional Federal rejeitou e proibiu essa expressão de neutralidade. Então nós podemos entender que todes não vai colar. A graça veio a todos e a todas. E eu e você somos promotores de festa no céu. Você precisa fazer curso para ser promotor de festa no céu? É só falar de Jesus. Ganha uma alma, tu é promotor. Fecha a sua Bíblia agora aí. Abaixa a sua cabeça. Meu Deus. Oh, Jesus. Tu és maravilhoso. Feche seus olhos, comece a orar. Senhor, me dá intrepidez para pregar a Tua palavra. Senhor, me dá ousadia, Senhor. Me ajuda a perder a timidez. Me ajuda a perder a timidez. Eu quero falar. Eu quero anunciar a Cristo. Oh, aleluia. Eu quero falar da salvação. Meu Deus e meu Pai, eu preciso romper e ser um ganhador de alma. Eu preciso focar. O diabo quer que você perca o foco, que você pare, mas
mas você não pode parar, você tem que avançar. Aleluia, aleluia. Oh, Jesus. Ore, fale com Deus, fale com Deus. Vamos ficar de pé. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja seu sangue. Eis nesse sangue lavado os pecadores remidos, já estão alvo mais na neve, alvo mais que a neve, sim, de sangue lavado, mais alto que a neve serei. Passa a letra. Quão espinhosa coroa nós suportou. Ó, quão profundas, ó, quão profundas. Tragas pureza para o maior pecador, pois que mais alto que a neve o teu sangue torna, Senhor. Continue se manifestando em nós e através de nós. E o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações do doce Espírito sejam com todo o povo, não só hoje, mas para todos sempre. E a igreja de Jesus diga...